agora eu chamo ele mais uma vez, porque tem convidados de Garbo Elegante, uma banda sensacional que faz sucesso no mundo inteiro. Bem, amigos, falamos ao vivo em definitivo. A entrevista de hoje é com eles, os dois integrantes que estão mais tempo no Angra. Esses meninos maravilhosos que fazem... Eu não sei se eles gostam desse rótulo de Power Metal, depois eu vou perguntar isso pra eles. Mas vem pra cá, meninada do Angra, olha que bonita, a meninada. Eu vi até uma barriguinha no Rafael Bittencourt quando ele passou na frente da câmera. Rafael Bittencourt e Felipe Andrioli! E aí, beleza? Tudo bom? Meninos, sejam muito bem-vindos à Hora Boa do Rádio aqui no Vodapé. É um prazer falar com vocês. Uma ótima tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Aí. De bater um papo aqui com a gente. E começamos falando aí do aniversário de turnê de vocês, do Rebirth. Conta um pouquinho pra gente, que vocês anunciaram aí, né? Exato. A gente, inclusive, passou por Curitiba, a gente tocou na Ópera de Arame, fez um showzaço esgotado lá. E é a turnê de comemoração dos 20 anos do Rebirth, que é o disco que nós lançamos em 2001. Na verdade, essa comemoração foi um pouco atrasada pela pandemia. E então a gente já fez uma primeira gira dessa turnê em julho. Passamos por diversas capitais, fizemos 17 shows. E agora, em dezembro, a gente volta novamente a tocar. Vamos passar pelo sul do país, vamos passar por outras cidades, vamos pro Nordeste também. E rodar bastante com esses shows, né? E finalizar, então, em dezembro, a comemoração dos 20 anos do Rebirth, num show que a gente está tocando o disco na íntegra, inclusive. Que demais. E eu já vou aproveitar aqui, já que vocês falaram do show da Ópera de Arame, a Bruna que tá falando aqui, tem um fanzaço de vocês, ouvinte nosso, o Rodrigo Moura, que ele falou que lá no show da Ópera de Arame, que ele esteve lá no show, vocês comentaram, o Rafa comentou do interesse num show acústico e que ele teria condições ali de ser feito na Ópera de Arame. Daí ele quer saber se esse show acústico vai sair ou não na Ópera de Arame. Eu acho que o microfone do Rafa não tá ativo. Mutado o microfone. Vamos ver. Oi. Aí, Rafa, pode falar de novo, por favor. Beleza, então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, muito bom estar conversando com vocês. Sim, é verdade, a gente tem um plano de fazer um show acústico ano que vem. Teoricamente não só acústico, seria um acústico com orquestra, né? Seria rearranjando as músicas de maneira mais sutil, etc., e com a orquestra, né? Misturando a sutileza do acústico com a grandiosidade da orquestra. E ali na Ópera de Arame seria um sonho para nós da banda. E o que falta para acontecer, Rafa? Na verdade, é aqui uma lista de realizações, né? Olha. Nesse momento, a gente está preparando um disco novo, um álbum novo. Que show. A gente pretende gravar esse álbum em novembro. Em dezembro, a gente volta com uma parte da turnê acústica, da turnê do Rebirth, essa turnê de 20 anos do álbum Rebirth. Em fevereiro, a gente faz alguns shows pela América Latina. Então, a ideia desse acústico tem uma sucessão aí de planos. A ideia do acústico seria para o segundo semestre do ano que vem, segundo semestre de 2023. Rodrigo pode ir se preparando aí então já. E todos os fãs, né? Nós estamos com muitos fãs aqui na live também. O Max, ele assistiu o show do Angra em 99. Quase morri pra pegar a palheta do Kiko. Então temos muitos ouvintes aqui também da nossa live. Show de bola. E falar em ex-integrante, a gente vê o Angra muito forte hoje com essa nova geração aí, né? Com o nosso querido o Marcelo Barbosa, o Bruno Valverde, que, cara, estão mandando tão bem quanto aquela turma que a gente conhece e gosta, e sempre vai gostar, não adianta. A gente pode fala de Angra, a gente vai falar de André Matos, Kiko Loureiro, do Falaschi, porque, cara, o Angra tem história, né? Tem história. Sim. E essa nova geração do Angra, cara, eu fiquei impressionado com esse menino, o Bruno Valverde. Cara, ele destrói, cara, é maravilhoso. E como é que é essa química da banda? Como está o ambiente da banda nesse momento? Fala aí, Felipe. Cara, tá excelente, né? Eu acho que mais do que essa química musical que todo mundo pode observar no show, existe uma química pessoal também, porque afinal as pessoas não pensam muito nisso, mas a gente passa de 24 horas, a gente passa 2 no palco, e o resto a gente passa convivendo, viajando, saindo para se divertir juntos, comer juntos, compromissos juntos, entrevistas. Então é muito importante pra gente que essa convivência seja boa, e ela tem sido muito boa nos últimos anos. O Omni já foi um resultado disso, que é o nosso último disco de estúdio, e agora mais uma vez a gente está se reunindo
para compor músicas. É sempre um momento muito legal de exercitar nossa criatividade e de estar juntos também, de curtir, dar risada, brincar. Então, e o Angra, além de ser essa banda que tem esse legado, a gente procura sempre pensar para frente. Então, um batera como o Bruno, né, que é um cara super estudado, com um vocabulário musical incrível, ele inspira a gente a compor coisas novas e diferentes, para apresentar novidades no som da banda, mesmo depois de 30 anos, né? Então a gente se sente muito inspirado para os próximos passos aí. E é difícil, né? Porque você vem com... Até a gente pensa muito até em vocal, né? Hoje, o Fábio Leone, ele encaixou de um jeito no Angra, que, cara, ele tem a identidade dele, porque quer queira ou não, infelizmente, existem comparações, né? E o Fábio Leone, ele consegue trazer as músicas que o Edu canta bem, que o André cantava bem, e tem as deles que ele canta maravilhosamente bem. Então o Fábio Leone, eu acho que hoje é completíssimo no Angra, né? Sim. Vale lembrar que o Fábio, ele é um tenor dramático, né? Ele é da escola de canto lírico italiana, né? Que é a escola de canto que forma, né, os cantores do mundo inteiro, vamos dizer assim. E ele é um cantor lírico dramático, quer dizer que ele é um tenor que canta com muita força e também com a sutileza, mas ele chega nesses agudos que é característico das músicas do Angra, com muita força, com muito punch, que é isso. E é um cara muito gente fina, vamos chamar assim, né? No disco, quando a gente fez o disco passado, o Omni, o processo, eu costumo dizer, eu falei em algumas entrevistas, que foi o disco cujo desenvolvimento, o processo das composições foi o mais tranquilo e o mais agradável de se fazer. Foi um processo muito natural. Bastava a gente sentar, estar ali na frente um do outro e as músicas foram saindo de maneira muito natural. E nós já estamos nos encontrando para fazer esse novo álbum, né? Nesse momento, eu, o Felipe e o Barbosa. O Bruno e o Fábio virão aqui no mês que vem. Mas eu posso dizer que esse processo, né, continua, na verdade, a gente tem aprimorado. Basta a gente sentar um do lado do outro e as músicas vão saindo de forma muito orgânica, muito natural. E isso é muito bom, porque dá muito prazer de fazer. Isso é bom, né? Que show. E as participações no Homem, eu achei bacana também. Vocês, de repente, convidar a Sandy, a família Lima. Ficou bacana pra caramba. Realmente trazer o que a gente tem de melhor, né? Porque, quer queira ou não, no mundo do metal, às vezes tem algumas coisas que... os caras trouxeram Sandy, que nada. Se tem gente boa, canta bem e sabe cantar, eu acho que é válido, né? Sim, também acho. Acho que, inclusive, a gente, como artista, tem também uma certa responsabilidade de provocar um pouco o público no sentido de educá-lo, né? No sentido de ampliar a perspectiva. Às vezes o público ele encaixa o artista numa caixinha, né, muito específica. E eu acho que cabe ao artista provocar um pouquinho para o próprio público ampliar a maneira de enxergar e perceber que a música conecta, une as pessoas e não separa. Exatamente. Agora, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, Rafa, Felipe também, falando um pouquinho sobre... Cara, vocês têm uma trajetória, uma longa história, né, na banda, atravessando gerações, né, Zico? Sim. Atravessando gerações. E é incrível, assim, porque, cara, idas e vindas, novas formações, e vocês seguem firme aí, vocês acabaram de falar, a gente se encontra e sai de uma forma orgânica, a música é gostoso. Qual é o segredo pra manter uma banda tanto tempo, assim, no mercado? Veio pandemia, a gente pode falar de várias dificuldades aqui mesmo, né? Mas pra manter uma banda tão bacana, assim, com tanta história, com tanto talento e qualidade mesmo no trabalho, né? São muitas lições, né? Ao longo de tantos anos que a gente está junto, são muitas lições que a gente leva e seria difícil resumir quantas lições a gente aprendeu em uma coisa só. Mas eu acho que o principal é que a gente é unido, em primeiro lugar, pela música e pela arte. E é isso que a gente coloca primeiro. A nossa entrega é pela arte e pela música. Tudo mais que a banda faz é acessório a esse objetivo. E eu acho que todo mundo entende que o Angra é sobre música e sobre arte. E então, assim, esse processo que a gente está agora de novo documentando, por exemplo, de fazer o disco, né? É um processo muito legal. O pessoal vai no canal do Angra no YouTube, vai ver daqui a pouco já os primeiros episódios desse processo, e aí fica muito claro também como é que a nossa interação, né, pessoal é muito boa.
e o quanto a gente se diverte fazendo isso. E é claro que uma banda é uma empresa, ela tem todos esses aspectos, às vezes burocráticos, chatos, que tem que ser resolvidos, mas no fim das contas é pela música que a gente se une, e é a música que hoje, 30 anos depois, ainda leva o público aos shows. Então o pessoal que tem ido na turnê do Rebirth reviver aquele momento, né? Muitas dessas pessoas eram adolescentes, ou ainda nem isso, quando o disco saiu lá em 2001, e estão revivendo esse momento, né? É pela música que elas estão lá, então a gente procura nunca se esquecer disso. Show de bola. E demais. Recebendo Angra aqui na hora boa do seu rádio. Os meninos estão aqui batendo um super papo com a gente. Você que é fã, acompanha aí no nosso YouTube também, Jovem Pan Grupo RIC. Deixa sua mensagem por lá também. Mais perguntinhas pra gente ir pro break? Eu tenho uma pergunta sobre o futuro do metal, tanto pro Felipe quanto pro Rafael, em relação, a gente vê hoje, eu sou do tempo do Dorsal Atlântico, Azul Limão, Arpia, eu sou dessa época aí. Legal. E a gente vê hoje, cara, o Angra salvando a nossa pátria aqui em termos de metal. E eu gostaria de perguntar pra vocês sobre o futuro, cara, porque, quero ou não, às vezes alguns que saíram do Angra formaram outras bandas, né? Até como Xamã, Almar, são bandas também legais ali, bacanas, mas, cara, parece que tudo gira em torno de vocês ali. E a gente não tem, eu não vejo o futuro muito bom, assim, pro metal de verdade mesmo. Essa visão, vocês têm uma visão de nós temos ainda bandas boas surgindo? Muito, cara, muito. Olha, legal. especialmente no metal extremo, né? O heavy metal, de maneira geral, se dividiu num heavy metal mais melódico, né? Cantado com melodias, e o heavy metal cantado de maneira mais gutural. Isso aí foi uma grande divisão. E o Brasil, ele é um grande produtor de bandas do metal extremo, né? Você falou do Dorsal Atlântico, que acho que é um dos que iniciou, mas além do Sepultura, a gente tem o Crisium, temos as meninas do Crypta Death, o Corsos, do Torture Squad, mas as meninas do Crypt, tem várias bandas de meninas, de mulheres hoje, arrebentando, inclusive fora do país, né? As meninas do Crypta Death, elas fizeram Crypta Death, né? Ela a banda chama Crypta. A banda chama Crypta. Ah, tá. Legal. Crypta. Elas fizeram uma turnê e que vai até o final do ano com uns 80 shows e que inclui vários festivais fora do Brasil. São super respeitados. O próprio Crisium, que é uma das bandas mais respeitadas. Uma das bandas mais respeitadas fora do Brasil, por incrível que pareça, que as pessoas não conhecem, não sabem dessa informação, é o Ratos de Porão. O Ratos de Porão é muito respeitado. Isso é bom, hein? Então, o heavy metal brasileiro está num excelente momento, em termos de produtividade, em termos de banda, né? Claro que o circuito ainda precisa se profissionalizar mais dentro do Brasil. O circuito para as bandas, para as que são as emergentes, precisa ainda se profissionalizar mais. Mas tem o Project 46, entre outras. As bandas de heavy metal mais melódicos realmente acabam ficando numa espécie de um guarda-chuva do Angra, né? O Angra meio que se fincou um pilar ali de representatividade do heavy metal, power metal, melódico, como você quiser chamar, no mundo, e muitas que vão nessa tendência, nessa onda, acabam orbitando aqui embaixo do nosso guarda-chuva. Mas tem muitas excelentes também, como o Híbria. Híbria é bom. O Híbria, tem o Aquária, tem diversas bandas. Agora o Medjai, uma banda de BH também muito boa nessa onda. Tem o prog também, né? O prog é um movimento que está bastante em evidência no mundo inteiro, né? Que dessa metade, vamos dizer assim, que canta limpo normalmente, né? O prog tem sido uma grande tendência no mundo, né? O prog metal. E o Angra também abraça esse estilo. Então a gente faz parte desse movimento também. E você acha que faz falta essas bandas em grandes eventos como Rock in Rio, no palco, sei lá? Porque, cara, a gente não vê, né? Não vê. Tinha uma época que tinha bastante, mas agora parece que o Rock in Rio, não sei, no palco não está tão rock. Cara, seria... O Rock in Rio é um evento com cunho comercial. Eles querem vender ingressos. Agora ficou ainda mais, né? O Rock in Rio é uma marca, não é um conceito, né? Exatamente. Mas eles têm um dia lá do metal, tem bandas de rock espalhadas por outros dias, né? Pop rock especialmente, e tem um dia do metal. E nesse ano a gente teve fechando o palco mundo o Dream Theater, que é justamente uma banda de metal progressivo. E eles tocaram 2 músicas de 20 minutos.
no show deles no Rock in Rio para, sei lá, 60 mil pessoas. Então, caraca, tá representado. De certa forma, né? Não tem muitas bandas, realmente não é a maioria dos dias que tem bandas de metal e tal, mas tá lá representado. Teve um showzaço do Iron Maiden, teve o Gojira, teve o Sepultura com orquestra, teve o Living Colour com o Steve Vai. Então, assim, várias bandas incríveis tocaram lá. Teve o Metal Allegiance, que tem membros de várias bandas se juntando para fazer o seu som. Eu tive lá com o Matanza Ritual também tocando. Então tá representado, mas o Rock in Rio não é um festival de rock, definitivamente. Eu vi até a Anitta Hurricane lá, né? Anitta Strauss, né? Também tava tocando com alguém aí que eu não lembro qual era, mas é do com a Demi Lovato. Demi Lovato, que é uma excelente guitarrista também, né? Mas mudou bastante mesmo o Rock in Rio. Tinha uma banda chamada Celerata. Vocês chegaram a conhecer essa banda que era do Rio Grande do Sul? Sim, claro. Ainda existe a Celerata. Eu acompanhei a Celerata uma época. Eu não como que tá. Porque, cara, era um estilo bacana também, né? Essa você incluía também nesse grupo de bandas aí que você falou que... Emergentes, com certeza. O Celerata é uma banda originalmente de Porto Alegre e Novo Hamburgo, né? E tem muita representatividade. Eles se separaram, vamos dizer, cada um foi para um canto. O Cal Casagrande, que é o vocalista, hoje mora em Londres. Ele é produtor de eventos, ele hoje é contratado pela... Como é o nome da empresa? Uma empresa enorme de produção de shows aí também. Então, cada um foi para um lado. O guitarrista, o Marcos, é um grande guitarrista, um cara talentosíssimo. Então, temos muitos músicos, sobretudo, né? Além das bandas, temos muitos músicos tocando muito bem e que estão por aí criando assunto, dando aulas e, claro, mantendo a tradição do instrumento, do estilo e tal, vivos no Brasil. O Brasil hoje é muito respeitado. Muito respeitado. É verdade que o heavy metal nunca sobreviveu de mainstream, salvo algumas exceções pontuais, né? Você pode citar o Metallica de exemplo, o Iron Maiden, que era uma banda gigante, e outros exemplos. Mas a verdade é que o metal nunca sobreviveu de mainstream, de estar nos principais palcos dos festivais. O heavy metal é, por excelência, um estilo do underground, e ele vive muito bem assim. E as bandas que fazem parte desse circuito, né? Elas sobrevivem por anos e anos e anos a fio tocando nesse circuito underground. Não são grandes shows, não é a grande mídia, mas existe todo um ecossistema que gira em torno dessas bandas e que abraça essas bandas. Então, um verdadeiro metaleiro não está muito preocupado se essas bandas estão tocando no palco mundo ou se está passando na vida. Mas é até legal, porque eu, como sou também um fã do Metallica, eu depois do álbum preto já não curti mais tanto, não. Bom. Rafael Bittencourt e Felipe Andrioli aqui na Hora Boa do seu rádio nessa tarde de sexta-feira, uma super resenha por aqui. Se você é fã, vai lá no YouTube, deixa sua mensagem também, Jovem Pan Grupo RIC, pra gente bater um papo com eles por aqui. Intervalo rapidão e a gente segue no YouTube, daqui a pouquinho a gente volta pro FM, não sai daí não. Ouça agora nosso show do intervalo, porque o Boa da Pan volta já. E continue com a gente no youtube.com/Jovem Pan Grupo RIC. Agora sim, ao vivo, exclusivo no YouTube, pra gente bater um papo com toda a galera que tá por aqui também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu break. Tudo ok, nosso proibidão. E a galera, a galera do Angra tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Tô aqui. Ao vivo. Cara, e o Angels Cry tem quantos anos já? O Angels? Olha, saiu em 92, né? Ou 93, eu não lembro. Ele vai completar 30 anos, cara, ano que vem. Dá pra fazer uma turnezinha, né? Pois é, né? Pois é. Uma turnezinha pra nós, né? É verdade. São tantas... Você pensa, né? Esses 30 anos, a gente ficou até confuso, porque a banda recentemente completou 30 anos, né? O Angels Cry vai completar
30 também. O Rebirth recentemente completou 20. Em 2024, o Temple of Shadows completa 20 também. Meu Deus, cara. Então, assim, a gente fica confuso sobre o que comemorar, né? Em 2026, o Holy Land comemora 30 e o Aurora comemora 20. E aí, em 2021, e assim por diante. Tem que fazer uma turnê com catado de 3, 4 aí, álbuns e fazer, né? Tipo Iron Fist. Então, mas a turnê que nós vamos fazer, que já estamos marcando pro ano que vem, é uma turnê comemorativa de 30 anos, com músicas da carreira toda. A gente vai anunciar em breve já datas dessa turnê. Curitiba com certeza, que nós estamos marcando. Tá na lista, né? Tá na lista, Curitiba, né? Veremos. Se vocês se comportarem bem. Não, e vocês se comportarem bem. Oi, vem pra cá ao vivo aqui, falar ao vivo. Exatamente, aqui. Vem pra bancada aqui com a gente pra bater um papo. Legal. Pra anunciar também. Sensacional. Sim. Show de bola. Tá bom. Eu acho que vamos deixar pra falar do FM, né? Das músicas, isso aí. Deve ser difícil, Deve ser. Agora, uma coisa que eu acredito que vocês, quando vai contratar um vocalista, né? Por exemplo, saiu esse, saiu aquele, acontece. Eu acho que o primeiro teste é o cara cantar Carry On, né? Se o cara passar na Carry On, cantou Carry On, tá contratado. Porque, cara, eu esses dias brinquei num karaokê ali com um minuto cantando, eu quase desmaiei, faltou ar. Eu tentei brincar ali, falei, cara, não deu. Tem vídeo? Não tem, graças a Deus não tem, senão eu ia passar vergonha ali. Mas tava brincando ali, falei, não, vou tentar. Falei, cara, não deu, com 1 minuto faltou oxigênio. Tem que ter vídeo, senão eu não acredito. Não, faltou oxigênio no cérebro com 1 minuto, não deu. E eu acho que a introdução já dá uns 30 segundos, então quer dizer, com 1 minuto eu não cantei nada. Mas, cara, é muito legal. Mas é complicada mesmo. A Carry On é um grande desafio para os vocalistas, né? A maioria tem isso aí como uma referência, o santo graal, né? Os vocalistas de Power Metal, eles treinam muito para cantar essa música. Cara, e isso aí é dificílimo para qualquer vocalista do mundo, cara. Meu Deus do céu. Verdade. E vocês fazem muito encontro aí com outras bandas, sei lá, Halloween, Stratovarius, Gamma Ray, Hammerfall, essa turma aí? Acontece encontros, não? A gente encontra nos festivais, né? Toda vez que a gente vai tocar nos festivais, a gente acaba encontrando os caras de todas essas bandas. A gente conhece a grande maioria deles. E a grande maioria deles tem um grande respeito pelo Angra, inclusive. Isso é legal. Que foi uma das bandas precursoras desse estilo lá nos anos 90, né? Então, e é muito legal, a gente tem amigos em muitas bandas que a gente encontra por aí. Lá nos anos 90, além do Angra, quem começou? O Angra praticamente começou tudo, que nem o Felipe falou, né? E dessa época ali, quem tinha ali? Olha, vamos dizer que entre o Iron Maiden, né, e o Angra, tem o Halloween, tem o Gamma Ray, bandas que o Stratovarius começou meio que juntinho com o Angra, né? O Halloween, Gamma Ray já tem outra também dessa época, Primal Fear. Essas bandas, elas vieram um pouquinho antes do Angra, mas já mostrando aquele heavy metal feito pelo Iron Maiden, que era um power metal, né? Mais rápido, com mais elementos, quer dizer, turbinando, né, o heavy metal que o Iron Maiden propõe. Show de bola, né, cara? É a história. O Angra realmente, quando fala, pra mim não tem, cara. Quando fala em heavy metal, eu incluo em heavy metal. Já o pessoal fala power metal, mas é metal. O Angra representa. Metal é metal. Não e representa, cara. E o Zico, galera, ele é demais mesmo. Ele ama um heavy metal, ele canta todas as músicas mesmo, ele curte demais. E como foi pra vocês? Ele vai no karaokê e canta Carry On. Quase desmaia. Quase desmaia, meu Deus. Eu fiquei triste recentemente aí com o do Slayer. Eu adoro o Slayer também, curto um pouco do estilo do Slayer, né? E o Slayer, 2019, encerrou ali. Eu louco pra ver, porque eu queria ver o Slayer em Curitiba. E o dia que o Slayer estava em Curitiba com o Iron Maiden, eu acabei me atrasando e cheguei pro show do Iron Maiden e cheguei em Raining Blood lá e tá acabando o show e não vi. E é uma pena, né, cara? Vocês curtem também esses metal mais pesadão assim ou não? Curto bastante. Qual é o estilo que vocês curtem fora do Angra? Eu gosto bastante jazz fusion. Eu gosto muito de pop, né? Pop dos anos 90, especialmente Seal, Tears for Fears, Madonna, Michael Jackson dos anos 80. Tears for Fears é bom. Curto o progressivo dos anos 70 também. E curto New Age.
E dentro do metal, vários estilos, né? Death metal, thrash metal, prog metal e etc. Show de bola. E como foi pra vocês a pandemia? Esses 2 anos que a gente, né, ficou aí durante a pandemia, todos os shows adiados, como que vocês se viraram, né? Porque a gente teve muito aqui em Curitiba também o drive-in, né? Muita gente se apresentou em vários locais, né? Com os carros ali e tudo mais. Como é que foi pra vocês? Cara, pra mim, foi uma época que eu já havia planejado dar uma parada, né? Uma reestruturada na parte interna da banda. A gente estava, quando começou a pandemia, a gente já estava sem empresário, né? Sem empresário já há alguns meses. Então, o meu plano era procurar um empresário, dar uma reestruturada internamente na banda, porque nós somos uma banda e também gravadora, né? Nós somos a própria, a gente detém os direitos dos nossos álbuns e tal, então na prática nós somos também uma gravadora, mas sem a estrutura de uma gravadora. Então a ideia era reestruturar nesse sentido, fomos atrás de um novo empresário, que acabou não dando certo e tal. Então o meu plano já era dar uma parada com os shows e focar nisso. Então, quando veio a pandemia, eu mantive o plano. Mantive o plano, só que de maneira remota, fazendo reunião por computador e tal. Aí fiz um curso, aproveitei para ler muito e renovar meu conhecimento. Fiz um curso de Design Thinking, que me ajudou muito para repensar a minha carreira, como me posicionar, o que eu quero e tal, como utilizar, né, os meus recursos, seja meu talento como o prestígio e tal. E disso nasceu, vieram as lives todas, né? Então acho que as pessoas começaram a se comunicar muito através dessas lives. Isso abriu uma nova perspectiva. Vieram também a onda dos podcasts. Acabei inaugurando um podcast. Eu fiz um podcast que é um canal de YouTube, que é junto com o Estúdios Flow, que se chama Amplifica. Então foi isso, foi um tempo de planejamento, sabe? Então eu tô num momento agora de querer fazer as coisas, querer executar tudo que foi planejado. Então eu tô com gás todo. Com muito gás, sangue nos olhos pra fazer as músicas, fazer show, gravar o disco, etc. Que legal. Show de bola. É isso aí, nós vamos esperar mais um pouquinho que a gente já vai voltar pro FM, tá bom? E daí a gente continua o papo por lá, tá bom, meninos? Show de bola. Estamos recebendo na hora boa do seu rádio Rafael Bittencourt e também o Felipe Andreoli, eles que estão batendo um papo aqui com a gente, são os meninos da banda Angra. E olha só, vocês comentaram no YouTube aquela hora sobre a turnê, né? Que vocês vão cantar todas as músicas, os clássicos. Quem tava no FM não pôde acompanhar, mas os meninos vão fazer uma turnê de 30 anos e o Rodrigo Moura até comentou aqui na live. Comemore todos estes álbuns, os fãs vão ficar doidos. Alucinados. Vamos fazer. Alucinados demais. O pessoal do FM que não pôde acompanhar, eles anunciaram então essa turnê de 30 anos agora. O difícil é o setlist, né, cara? Vai ter que tocar. Exato, o setlist é o maior desafio, porque são 10. Com esse novo disco serão 10 discos. Caraca, de estúdio, fora os EPs. E é muito difícil você montar um repertório. Porque, modéstia à parte, é muita música boa, muita música legal de tocar ao vivo, muitas músicas que os fãs querem ver. Então, é claro que tem as favoritas, né? Mas a gente também tem que procurar fugir um pouco do óbvio para que não seja um show monótono. Então, a gente quer pensar em umas surpresas, músicas que de repente a gente não toca já há um certo tempo, voltar pro repertório. A gente já fez isso, inclusive, na turnê do Rebirth. Além do disco completo, a gente toca uma música de cada disco. Né? Então a ideia é ir renovando o repertório e comemorar esses 30 anos tocando músicas que os fãs querem ver e outras que são surpresas. E para essa turnê vocês pensam em convidados especiais? Porque de vez em quando vocês fazem algumas coisas aí com artistas, né? Que nem a Sandy, que já cantou com vocês. Vocês têm assim, pensam em alguma coisa diferente assim pra turnê? Já estamos pensando. Convidados especiais que a gente já pode saber ainda não? Tem spoilers? Claro que não. Claro que não. Não. Os fãs ficam bem curiosos mesmo aqui, né? Muito. Perguntando as coisas. E nessa turnê, pra galera do FM, eles falaram que Curitiba tem que merecer esse show aqui, hein? Então, curitibanos, por favor... Não, mas Curitiba chega junto sempre.
Lotaram a Ópera de Arame, show esgotado. Foi incrível, foi um Isso show é muito legal. Porque o curitibano, ele vive muito rock, né? Vive. A gente tá vivendo muito Tem bom gosto. esse retorno agora dos shows, né? Depois da pandemia, né? Teve agora o Guns, ontem, né? Anteontem, aqui na Pedreira. Então, assim, lotado também. O curitibano vive muito, curte muito rock. Então, com certeza, a gente vai querer vocês aqui em Curitiba com um mega show pra gente comemorar os 30 anos junto com vocês também. Vai ser Todas na as músicas. Pedreira, tem que ser na Pedreira. Tem que ser na Pedreira, né, Zico? E outra coisa. Comportar vai ter que Nós ser na já Pedreira. vamos fazer o convite aqui pra vocês também estarem na bancada do Boa pra gente bater um papo ao vivo por aqui. Estaremos. Com certeza. Com certeza. Então, Eu já convite- toquei 5 vezes esse ano em Curitiba. 5 já? Caraca. Eu fiz 5 shows em Curitiba esse ano. Então, ano que vem teremos mais. Tá doido, tem que trazer mais. Você tem que avisar o dia que você tá por aqui pra vir no Boa aqui, pô. Exato, da próxima vez eu aviso. Eu tô Agora- vendo, André, olha, tô vendo uma bateria lá atrás. Você arrisca na bateria também ou não? Arrisco, mas não é minha, não. Aqui é do estúdio que a gente tá Tá. fazendo o nosso processo de composição, mas arrisco na bateria um pouquinho. Show de bola. Na verdade, eu originalmente queria ser baterista, Aham. só que eu morava em apartamento e evidentemente que meu plano Não deu certo. falhou miseravelmente. Mas deu certo, né? Porque aí eu segui uma carreira como baixista e tô aí já há 30 anos tocando baixo. Oh, excelente baixista. E o Rafa ali, eu vi o carinho que ele tem com as guitarras, posicionando cada uma em sua poltrona ali. Que é um ritual isso, Rafa? Essa sala aqui é uma sala que eu uso para fazer as pré-produções do Angra, né, do disco do Angra, e eu tô sem as estantes para pôr as guitarras, né? Ah, sim. E eu deixei essas estantes no Amplifica, então eu tenho que comprar as estantes só para cá. Então aqui elas ficam sentadas em cadeiras, mas é uma coisa provisória. Tem que cuidar aí pra não começar a tocar sozinho esse negócio de fantasma de algum. Sim, ó, elas ficam sentadinhas aqui, organizadas. Você tem uma marca. Inclusive, a gente está nesse processo de pré-produção. A gente fez 3 dias de pré-produção agora nessa vinda do Marcelo, hoje é o último dia. Em 3 dias, 3 músicas novas. Caraca! O Que homem criação, hein? tá louco, que mente desse homem. Jesus! Caramba, bicho. Muito bom, muito bom. Então, essas músicas novas, os fãs aí podem esperar muito, né? Sim. Com certeza. E em breve, como eu acho que o Felipe chegou a comentar, nós vamos começar a subir os vídeos dessa pré-produção. A gente está filmando tudo isso aqui, né? Aham. E em breve o nosso canal de YouTube vai ter um repórter, aí, uma novela, Que um legal. documentário desse processo. Vai ser bem legal. Eu vi você falando esses dias dos vídeos do Omni Live, que você não curtiu muito, alguma coisa que não deu certo ali, mas, cara, eu acompanhei os vídeos do Omni Live, ficaram maravilhosos. O que aconteceu ali que você comentou algo que não sei, um posicionamento de luz que não aparece nos vídeos? O que foi que aconteceu ali? É uma série de coisas que nós planejamos que não deram certo, mas que o resultado que a gente tem, por exemplo, teve luzes que não estão lá, coisas que a gente previu que estariam e não estão, mas o que tem lá é suficiente para agradar, como você mesmo falou. A gente imaginou mais coisas, essas coisas não estão lá, mas o que está lá é suficiente. Até foi legal você falar, porque nós como a gente havia decidido não lançar o DVD, começamos a subir esses vídeos no YouTube. O pessoal falou, pelo amor de Deus, lança, porque tá muito bom. Sensacional. Esse processo foi completamente ao contrário. A gente havia desistido, subimos os vídeos e o pessoal falou, não, por favor, lance, porque pra nós está ótimo. Então nós lançamos. É que como no vocês Japão sabiam, e no Brasil. Tá E perfeito. esse DVD, do Omni Live, foi lançado no Japão também e no Brasil. Está sendo negociado e lançado na Europa. Que Caramba, demais. né? É que como É vocês demais. sabiam do que queriam, né? Vocês tinham noção que isso não estava certo e tudo mais, mas pro fã... Exato. A gente que é fã, né? Teve uma série de falhas técnicas no dia, né? Que atrapalharam bastante os planos. A gente chegou a ficar bem desanimado e não ia lançar. Mas aí, como o Rafa disse, por demanda popular, lançamos. Não, e é muito Por bom esse aclamação, retorno, né, por dos aclamação. fãs. Exato, é muito bom. E meninos, a gente quer agradecer demais o Rafa, o Felipe, que estão aqui com a gente, batendo esse papo nessa tarde de sexta-feira. Já fica o convite, então, pra vocês, quando estiverem aqui em Curitiba, vir nos estúdios da Jovem Pan pra gente bater um papo ao vivo, viu? Muito Ótimo. obrigado, foi um prazer estar com vocês e até breve. Até Obrigado, breve. Nós agradecemos. Valeu. O Rafa já esteve Valeu, aqui. pessoal. Infelizmente, no dia que o Rafa estava, eu não estava presente. O Rafa já Pois esteve. é, esteve cara. aqui, né? Pois é, Zico. Fiquei Na triste. próxima,
Na próxima você vai estar. Certeza. Trazer alguns álbuns pra você autografar. Aê, com certeza. Combinado. E vamos cantar Carry On junto. Você toca, eu canto. Vamos no karaokê depois. Não, o karaokê não vou desmaiar. E filmar, né? Pra comprovar que o Zico cantou realmente a música. Tem um baixo aqui no baixo, no pode. Aliás, eu só vou pra filmar. Não. Então tá bom, Andrioli, toca, eu canto. Pra ter certeza. Meninos, muito obrigado. Rafa e o Felipe aqui com a gente. Valeu, Na hora vocês. boa do seu rádio.